Olá, meu nome é Demitri, sou especialista em RP e BI, falo sobre SAP, Power BI e outras tecnologias nas redes sociais. Hoje eu quero trazer um exemplo de um cálculo para a área de vendas, quanto que o teu lucro muda conforme o percentual de desconto que você aplicar nas suas vendas. Se você já conhece um pouquinho de DAX sobre modelagem, você vai ver que o resultado do cálculo é simples e a abordagem aqui bastante a gente entender certinho SUMEX e outras medidas assim com o X no final, e entender a lógica do cálculo por parte do negócio, tá? Vamos aqui na tela do meu computador. Eu tenho aqui um modelo de dados da Adventure Works. Ela é um modelo aqui relativamente simples. Eu tenho pedidos de venda, tenho os vendedores, calendário, por aí vai. O que importa para a gente é o que está aqui no pedido de venda e eu tenho um fato que é o custo padrão do produto. Para que eu possa determinar esse lucro por aumento de desconto, variando pelo desconto, eu preciso fatalmente, dentro do fato de vendas relevante, aqui eu tenho um fato de pedido, podia ser um fato de faturamento ou algo assim, eu preciso ter esse custo calculado por linha do pedido, por linha do faturamento. Quando eu disser pedido, entende o fato de venda, tá? Eu preciso ter esse custo calculado por linha. E eu tenho aqui, ó, lucro bruto do item, custo total do item. Uma coluna calculada que vai pegar aqui daquela dimensão que eu tenho o nome custo padrão produto, um código do produto, pegando pelo período ali dela. Você vai ter isso daí no teu RP, eu recomendo que você tenha isso daqui já calculado e, se possível, armazenado junto com o teu documento de venda, para que, numa eventual alteração de uma tabela dessas com um efeito passado, que não mude o número que você já tinha, senão vai alguém lá e muda uma vigência de 2012, 2022, e aí o teu dado muda completamente na base, fica meio complicado isso daí, tá? Recomendação, grava isso daí ou na tua tabela de vendas, ou se você não pode, se você não tem capacidade de ampliar isso, cria uma tabela auxiliar e vai armazenando isso daí. Recomendação de ordem técnica, tá? Mas, beleza. O fato é que eu tenho aqui o custo do item, alguns itens estão em branco, mas a maioria deles, uma boa parte deles pelo menos, tem aqui um custo calculado. Vamos seguindo então com isso daqui. O que eu tenho mais aqui? Eu tenho uma quantidade. Vamos voltar aqui. Eu tenho aqui o total do pedido, código do produto, preço unitário. Tem uma quantidade, eu tenho uma preço unitário, percentual de desconto. Deixa eu pegar um pedido aqui que eu lembro. Vamos limpar todos os filtros. 589 478, acho que é isto. Pegar pelo percentual, de pegar um pedido que tenha desconto aqui, e aí vamos dar uma olhadinha. Se eu pegar percentual de desconto 2%, aqui, número do pedido em ordem crescente, 43875. Estou fazendo essa volta toda aqui, porque eu quero pegar um pedido aqui que tenha desconto, para a gente entender esses números aqui. Percentual desconto item, par filtro, tá certo. Então eu tenho só um pedido aqui, e esse pedido tem itens que tem desconto, tem itens que não tem desconto. Então, deixa eu pegar essa linha aqui, ó, que ela tem desconto. Então, aqui para a gente entender. Vamos diminuir um pouquinho minha calculadora aqui. Eu tenho 12 unidades, está aqui na quantidade. E eu tenho aqui 1971,942 de preço. E ele dá um preço total de 23.663. E eu tenho um desconto de 2%. Então, fazer 0,98
23.190, 23.190. Então, o valor total do item aqui já está com o desconto aplicado. Tem essa conta total do pedido que não é relevante, eu tenho aqui o custo total do item, lucro bruto do item, e eu tenho também uma coluna aqui de valor total impostos do pedido. Essa coluna já veio lá da base, mas eu não tenho aqui um percentual de impostos. Aí, falando em Brasil, essa é uma base de exemplo. Esses dados supostamente estariam uma empresa fictícia dos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem impostos por dentro, impostos por fora. Vamos calcular esse valor com os impostos que são por dentro, tá? Não pegando aqui o valor dos impostos que seriam por fora, tipo IPI ou coisa assim, tá? O que eu vou ter que fazer? Para facilitar aqui o meu cálculo, eu vou criar uma coluna com um percentual de imposto para o pedido, porque depois eu vou ter que ajustar isso daqui quando eu for calcular o lucro bruto lá, possível lucro bruto lá, tá? Vou criar aqui uma nova coluna, posso fazer isso no Power Query, posso fazer isso aqui, vou optar por fazer no DAX, porque o valor do imposto está em um único item e não está repetido em todos eles. Então, o que eu vou criar uma coluna aqui? Percentual impostos. O que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, eu vou ter que pegar aqui, vou criar uma variável, porque eu vou ter que fazer uma leitura de novo na mesma tabela, tá? Pegar aqui o número do pedido e eu vou retornar um calculate da soma, valor total impostos do pedido, e aí aqui eu faço um AL no F pedido venda, onde o F pedido venda, número pedido, e eu devolvo para o filtro, nessa coluna, este valor. Então aqui, ó, 11.871, 11.871, tá? Tá aqui o percentual de impostos do item, e aí eu vou ter que fazer o valor, ao calcular esse percentual, dividindo esse valor de impostos pelo valor total dos itens. Então, eu vou fazer aqui um divide. Eu vou até botar o divide dentro do calculate. Mais fácil, eu faço uma vez só essa manobra. Vou dividir o valor total dos impostos do pedido pela soma F pedido venda, valor total do item. E aí vamos ver quanto que vai retornar aqui. Esse número está em decimal. 9,75%. Deixa eu limpar aqui todos os filtros e só dar uma olhada se algum número desse daqui vai vir muito estranho. 8%, 8, 9%. Classificar em ordem decrescente. Tem alguns itens com 28% de imposto. Faz algum sentido, tá? Se tivesse algum item aqui com valor muito absurdo, teria algum erro de modelagem e de dados aqui. Então, perfeito. Tenho esse número aqui. Vou vir aqui para o meu modelo. Eu já tinha uma medida que é a venda total, que aqui é só a soma do valor vendido. Vou jogar essa medida para cá. 43 milhões de reais. Aqui, na verdade, dólares, mas a moeda aqui tanto faz. Essa aqui acabou ficando com essa formatação. Beleza. Vou criar uma aqui chamada custo total mercadorias, que vai ser a soma F pedido venda, custo total do item. 9,45 milhões. Vamos deixar essas duas moedas, essas duas medidas aqui com a mesma formatação. Moeda geral. Aqui, moeda geral, 43 milhões. Eu só vou fazer mais um ajuste aqui. Eu estou criando essas medidas aqui, esses cartões, para me apoiar no cálculo. Eu não vou ficar
disponíveis para o usuário lá na versão final. Então, eu posso tranquilamente deixar elas sem formatação, com o valor aqui absoluto, não precisa assim reduzir de 43 milhões e 600 para de 43,622 para 43,62 milhões. Eu preciso aqui entender certinho o valor, tá? Além disso, eu tinha uma medida aqui que era o lucro bruto do item, que era o valor total do item menos o custo total do item. Aqui, lucro bruto do item, pedir o valor total do item menos o custo total do item. Aqui nessa coluna, você olha, eu tinha um problema de modelagem com ela que sobrou lá das outras. Eu deveria estar diminuindo aqui o valor dos impostos do item, né? Que eu deveria então fazer aqui menos o valor total do item vezes percentual impostos. Lucro bruto do item. Beleza. Nova medida. Lucro total itens. Soma do F pedido venda. Lucro bruto do item. Vamos lá também colocar este cara aqui como moeda e com duas casas decimais. Tá. Vamos copiar a formatação desse cara aqui. Então tá bom. Vendi 43 milhões de reais. Essas mercadorias custaram 9 milhões. O lucro total disso daí, tirando o imposto e o custo, foram 30 milhões de reais. Ou dólares aí, a moeda, né? E eu vou criando aqui uma lucro itens, divide lucro total itens, venda total. Vamos lá, 69%. Produtos relativamente rentáveis, né? Ou o custo não está muito correto. Mas, ok, 69% está aqui calculado o valor. Agora, então, eu vou colocar uma projeção para ver assim, olha, se eu evoluir o meu desconto, até que ponto, quanto de valor de lucro eu mantenho, tá? Para fazer isso, primeiro eu vou ter que ter uma tabela com os números de 1 a 100 para poder trazer calculado isso daí no eixo do gráfico, tá? Dentro do Power Query, eu vou criar aqui uma consulta, nova fonte, consulta nula. Vou aqui no editor avançado, vamos dar aqui um zoom. Eu vou colocar aqui de 1 até 100. Aí ele cria uma lista toda com os números de 1 a 100. Vou chamar aqui de... Opa. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar. Ter números 1 a 100. Perfeito. Criou a lista. Clico com direito nela para a tabela. Dá um OK. Vou corrigir o tipo de dados dele para número inteiro. E vou chamar isso daqui só de número. Então agora tem uma tabela que tem aqui os números de 1 a 100 na sequência. E é isso que eu vou usar no eixo para fazer o cálculo. Antes de fazer a tabela, eu vou criar, antes de fazer um gráfico com isto, eu vou criar aqui uma tabela. E aí agora vamos começar a fazer o que a gente realmente precisa fazer de simulação aqui. Antes, vou só tirar aqui, ó, não resumir nessa coluna, não quero colocar em algum lugar, acabar tendo que tirar em todos os lugares a soma. Tá aqui, número 1, perfeito. E se eu arrastar minha venda total para cá, vai repetir o valor em todos eles, porque essa tabela não tem ligação nenhuma no modelo. Perfeito. Então, como é que eu posso fazer agora para fazer o cálculo do valor simulado do desconto?
Vou criar aqui uma medida, que aí vai aparecer aqui assim, o valor do lucro com desconto simulado. Perfeito. O que eu vou ter que ter nessa medida? Primeira coisa, eu vou ter que fazer uma verificação para ter certeza que o lugar onde eu estou alocando esta medida sempre tem uma coluna, um número desta dimensão filtrado, tá? Se eu não fizer isso, corre o risco de você arrastar a medida para algum outro lugar e ela acabar calculando indevidamente, tá? Então, vamos lá. Se tiver um valor, número, tiver um valor do número, eu vou querer colocar 0, senão blank. Has one value desse número, eu quero colocar o número 0, senão blank. Quando eu arrasto ela para cá, ó, já tem 0 aqui, e se eu fizer aqui, ela está em branco. Isso evita que você arraste a medida sem querer para um lugar onde você não deseja, e aí ele acabe por ficar fazendo um cálculo incorreto ou alguma coisa assim, tá? Então, se tu puder colocar esse tipo de prevenção nos teus cálculos, pode te ajudar a não arrastar onde não deveria, ou alguém numa manutenção fazer algo que não era esperado, tá? Vou criar aqui uma variável, um percentual, desconto. Vou pegar aqui o selected value, nessa coluna número, e eu vou fazer ele vezes 0,01, ou dividido por 100, o número vai ser o mesmo. Retorne, V percentual desconto. Aqui ele já tem, está como 0 e 1, porque ele está como um número inteiro, daí ele arredonda ali para a exibição. Vou mudar para número decimal, com 2 casas decimais. Rapaz, estou com alguma coisinha me incomodando aqui no pescoço hoje, mas acho que eu já achei. Mas como eu gosto de gravar o número, de gravar o vídeo ao vivo, fazer do começo até o final, prefiro deixar essa falhazinha aqui no visual e seguir do que ficar fazendo muita edição. Pelo menos você consegue acompanhar o meu raciocínio do começo até o final. Tá? Perfeito. Então, deixa eu olhar uma coisa. Eu tenho 69,01 de lucro dos itens. Então, quando eu colocar esses cálculos aqui, deixa eu tirar aqui a venda total. Quando eu colocar esses cálculos aqui, quando eu chegar perto do 69, ele vai ter que ter esse lucro aproximado aqui, mais perto do real, né? Então, isso é uma coisa que eu vou ter que ter certeza aqui. Como é que eu vou fazer agora? Eu já tenho o percentual de desconto simulado. Eu vou fazer, então, um SumX na primeira coisa, fpedido venda, onde eu vou pegar aqui a quantidade do pedido, vezes o preço unitário, aquele preço lá que está sem o desconto. Perfeito. Se eu fizer isso daqui simplesmente, eu pego o valor bruto da venda sem os descontos. E aí dá 43.922. Aqui ele tem aqueles percentuais de desconto ainda aplicados, né? Vou deixar esse cara aqui como moeda, com 2 decimais. Tu vai reparar, eu coloquei a medida em um formato, coloquei em outro. Isso é para que passo a passo eu consiga entender o número que tem ali e ver o que está coerente ou não. Tá certo. Então, dentro do SumX agora, eu vou criar uma variável V, valor bruto, é esse valor aqui. Faço um return do V valor bruto, e aí eu continuo aqui com os mesmos números. Beleza. Então eu vou pegar aqui o valor bruto, esse cara aqui. Então já tenho aqui quantidade vezes o pedido unitário. E agora eu vou aplicar o desconto, vezes 1 menos V percentual de desconto. Quando eu for aqui, o valor já vai baixar um pouquinho.
Demora um pouquinho para calcular. Mas ó, 43.482, 43.043 e por aí vai. Perfeito. Aí tem que pegar aqui então agora recalcular os impostos. Valor impostos. Então, como o valor do imposto ele sempre acompanha o valor da venda, então o FII do valor bruto vezes percentual impostos, aquela coluna que foi criada lá no começo. Perfeito. E aí agora o valor do lucro bruto, então vai ser o valor bruto menos o valor dos impostos e menos o custo total item, que o custo do item não se altera com base nos impostos ou qualquer outra coisa. O custo é o custo da mercadoria no estoque. Então, ó, com desconto de 1%, o lucro é esperado de 29 milhões, e aqui ele vai. Na casa dos 70 e pouquinhos, ele zera aqui. Será que isso aqui faz algum sentido? Porque ó, com 1% aqui, poxa, ele já está tendo menos lucro do que ele estava tendo aqui. Isso pode ser provado aqui se eu pegar aqui e pegar aqui o valor de desconto total. Percentual de desconto total das vendas. Que aí seria o quê? Seria a divisão Sumex. Eu vou ter que então pegar aqui, eu vou ter que pegar o valor líquido e o valor de desconto e fazer uma coisa dividida pela outra. Primeira coisa, então, vamos pegar aqui valor venda bruta, que seria o valor sem desconto. Então vamos jogar esse cara aqui no Sumex do F pedido venda. Seria a quantidade vezes preço unitário. Vamos dar um return direto nesse daqui. Vamos ver que número que vai vir aqui, que deve ser 43.900 e alguma coisinha. Vou copiar a formatação para cá, 43.922 é o valor que está aqui. Então, var, venda bruta já tem, venda líquida é aquele venda total que já soma aquele valor, né? Então, se eu pegar o valor da venda bruta, vou botar aqui já vou botar o divide. Venda bruta menos valor da venda líquida dividido venda bruta. Aí eu sei quanto que é o percentual de desconto. E ó, pode observar que nesse modelo aqui, ó, 0,68%. Coincide com o que a gente vê aqui, ó, com 1% de desconto, o lucro já está menor do que o que está aparecendo aqui, ó. Com isso, está calculado, o número é esse daqui, ó, o ponto de equilíbrio aqui, ó, 75, 76%, desconto é um 76, 77, e ele diverge do percentual de lucro dos itens no geral, porque aqui também tem mais impostos, aqui como também abaixo os impostos, uma coisa acaba juntando. Então, o ponto de equilíbrio aqui seria um 76%. E aí eu posso tranquilamente pegar esta informação e plotar aqui num gráfico aonde o eixo X seja o número. E aí, valor lucro, vamos colocar ele aqui. Daí ele vai fazendo aqui o cálculo com desconto 0, 20 até 100. Se for fazer uma coisa nesse sentido, é bom você colocar alguns ajustes aqui no visual. Por exemplo, eixo Y, colocar ele alinhado, e vamos fazer isso daqui, tá?
Como é que eu vou ajustar isso daqui? Eu quero manter uma proporção clara entre o maior e o menor aqui, tá? Então, eu vou criar aqui uma medida que ela vai me dizer o máximo e mínimo, uma medida para o máximo e outra para o mínimo do eixo y, do eixo x ali que tá? Eixo x máximo. Como é que eu vou calcular isso daqui? Eu vou pegar aqui, então, eu vou usar a max x, pegando aqui os valores do número, e aí eu vou retornar o valor lucro com desconto simulado. Se eu fizer isso daqui e jogar para cá, ele vai dar nessa casa aqui dos 30 milhões, né? 29,97 milhões, acho que é o número que está aqui, ó, 29,97. Perfeito. Eu poderia tranquilamente ter eventualmente que um número negativo fosse maior do que o outro ali, né? Então, faria mais sentido colocar um ABS aqui, porque aí os números que estão abaixo de zero vão retornar com valor positivo aqui. Aqui permanece com os 29 milhões. Tá certo? Só que aí eu quero manter o eixo Y, o eixo X, desculpa, aqui é o eixo Y, não é o X. O eixo YX com os mesmos valores para entender bem a proporcionalidade, tá? O mínimo e máximo dele. Tá? Eixo Y máximo está aqui. Nova medida. Eixo Y mínimo. É igual a eixo Y máximo vezes menos 1. A partir daí, quando eu plotar aqui, dentro aqui de eixo X, vou pegar aqui o valor do campo. Já vou colocar aqui que o mínimo é o eixo Y mínimo. O máximo é o eixo Y máximo. Ok. E aí aqui ele já começa a ter uma linha que a gente já consegue entender. Para ter um pouquinho mais de espaço aqui, eu vou só fazer isso aqui vezes 1.10, porque ele deixa um espacinho maior aqui em cima. Perfeito. E aí aqui, vamos colocar aqui umas linhas de referência, adicionar linha, linha constante do eixo Y, valor 0. Então aqui a gente sabe exatamente aonde que está o ponto de corte. Então, a zero, se eu manter o desconto de 0%, eu vou ter 30 milhões e aqui ele vai descer. Então, tu consegue entender certinho o teu comportamento, quanto desconto você consegue dar para as tuas vendas e mantendo o seu ponto de equilíbrio. Vamos ajustar aqui o título. Lucro simulado, desconto aplicado. E vou deixar aqui um subtítulo também para facilitar para o usuário. Quanto ainda sobra lucro aplicar o desconto. Então aqui dá para entender tranquilamente aqui o valor da venda. Se tiver um modelo aqui mais completo, o que eu diria? Fazer uma simulação ainda com eventualmente custos fixos ou alguma coisa assim, para você ver até que ponto que vai o teu ponto de equilíbrio de verdade, porque aqui a gente está falando do custo do item, do custo direto na venda, né? Então, assim, cálculo relativamente simples, já te expliquei aqui como é que você faz, como é que você verifica esses dados, como é que você confere isso tudo. Eu espero que esse conteúdo te ajude. Me deixe um like aí, obrigado por assistir e até a próxima.